Então, pessoal, vamos para o exercício 5, 6 e 7. O que é a equação literal? Eu posso perguntar, o que é a equação literal do primeiro grau? Ou quando uma equação literal é do primeiro grau? Uma equação literal é do primeiro grau, pessoal, quando o expoente da sua variável for 1. Como, por exemplo, 2x mais 5 é igual a 6. Então, esse 2x, o x, está elevado a algum número? Não está. Então, o maior número que está elevado ali é o número 1. Então, ali ele é do primeiro grau. Quando tiver elevado a 2, será do segundo. Quando tiver elevado a 3, será do terceiro. E aí sucessivamente. Então, uma equação literal será do primeiro grau quando o seu maior expoente, que a variável possuir, for o número 1. Ok? Então, isso é uma equação literal do primeiro grau, quando o seu maior expoente da variável for 1. 6. O que significa expressão literal? Então, uma expressão literal, pessoal. O que significa uma expressão literal? Então, expressões literais organizadas são organizadas com números, letras e o símbolo das operações, que é como se fosse uma expressão algébrica. Então, o que é uma expressão algébrica? São as expressões matemáticas que utilizam letras e os números e símbolos. Mas, professor, que tipo de símbolos? Os símbolos, pessoal, são adição, subtração, multiplicação e divisão. Então, nós usamos isso como símbolo. Então, a expressão literal, ela vem para organizar os números, as suas letras e os seus símbolos, que são a adição, subtração, multiplicação e a divisão, ok? Então, os símbolos são os tipos de conta que ela vai ter. Se vai ser adição, subtração, multiplicação ou divisão. Então, ela serve para organizar os números e as letras, tá bom? Então, eu não escrevi aqui porque eu queria explicar para vocês o que é, tá bom? Porque se eu for escrever aqui, então eu poderia escrever aqui. O que é uma expressão literal? São expressões literais organizadas com números e letras. Respondendo só isso para mim na prova, já basta. Agora, se quiser entender melhor tudo que eu falei, que é a expressão matemática, que organiza os números, as letras e os símbolos de uma equação ou de uma função, tá bom? 7. Como resolver a equação literal? Para resolver uma equação literal, é colocar a incógnita em função do parâmetro. Colocar ela em evidência. Colocar sempre a minha incógnita na evidência. Foi o que nós fizemos no sistema anterior. Eu não isolava o y para achar os outros valores. Ou isolava o x. Então é isso que ele está me falando aqui, ó. Como resolver a equação literal. Então, para resolver a equação literal, é colocar a incógnita em função do parâmetro. Tá bom? Tranquilo? Viu? É bem simples, não tem segredo, pessoal. Então, nós corrigimos a atividade 9, tá bom? Então, peraí que acho que eu vou colocar mais um exercício aqui. Vou ver o que eu vou fazer com vocês aqui. Aguarda aí só um pouquinho. Pessoal, eu coloquei esse exemplo aqui junto com essa correção que já serve como nossa revisão. Então, aqui, ó. Resolva aplicando o produto de equação x ao quadrado menos 4 é igual a 0. Mas, professor, equação do segundo grau... Ótimo, entenderam que é do segundo grau, porque ó, está elevado ao quadrado aqui. Mas eu não preciso fazer aquela conta grande, pessoal, que eu vou achar x e y, não preciso. Quando tem a equação do segundo grau, eu não sei que vai ter x' e x duasinha. Não tem duas raízes? Só que quando eu tenho essa função aqui, ó, x ao quadrado menos 4 é igual a 0. Quando tem isso aqui, eu não preciso fazer toda essa fórmula aqui, de usar aquela fórmula. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, ou x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Certo? Então isso aqui, ó, é uma equação do segundo grau incompleta. Então não preciso usar essa fórmula aqui. Se eu for usar essa fórmula aqui, eu vou chegar no mesmo resultado disso que eu vou mostrar para vocês. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, ó, é isolar a minha incógnita. Vai ficar, ó, x ao quadrado é igual. O 4 não está negativo, vai passar para o outro lado, positivo. Então, ó, toda vez que eu tiver um x elevado ao quadrado, ele vai passar para o outro lado como raiz. Então, ó, x é igual raiz quadrada de 4. X é igual, qual número que vezes ele mesmo que daria 4? É o 2. Então, mais ou menos. Então, x é igual a mais ou menos 2. Então, ficaria x é igual a 2 e x duasinhas é igual a menos 2. Pronto.
resolvi o exercício. É só isso que eu tenho que fazer. Se por acaso cair na prova um exercício assim, ó, resolva aplicando o produto de equação x ao quadrado menos 4 é igual a zero. Você pode fazer isso, professor. E se for um outro número? Sem problema, pessoal. Se for outro número, por exemplo, aqui, ó. Vamos supor que eu faço aqui, ó. X ao quadrado menos 36 é igual a zero. Mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. X ao quadrado menos 36 é igual a zero. Mesma coisa, eu vou pegar esse 36 e passar ele para o lado de lá. X ao quadrado é igual a mais 36. Então, o x ao quadrado está aqui, vai passar para lá como raiz quadrada. X é igual a raiz quadrada de 36 é... X é igual... Qual o número que vezes ele mesmo que dá 36? É o 6. Então, como eu estou trabalhando com a equação do segundo grau, ela vai me dar duas raízes. Então, você pode fazer assim, ó. X é igual a mais ou menos 6. Acabou o exercício aqui. Simples, tranquilo. Mas, professor, só isso? Sim, pessoal. Se eu posso pôr qualquer número aqui, ó. Se eu pôr aqui, ó. Menos 25. Mesma coisa. X ao quadrado é igual menos 25, vai passar para o outro lado, mais 25. X é igual raiz quadrada de 25. X é igual mais ou menos 5. Acabou o exercício aqui, viu? Não tem segredo, é bem simples, tá bom? Tranquilo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido aí, hein? E esse é um exercício a mais que eu coloquei, só como exemplo para explicar para vocês. Se de repente eu coloco na prova lá, resolvo aplicando o produto de equação. Aí vocês vão falar, o professor não explicou isso. Como é que faz isso? Eu expliquei agora como é que faz, tranquilo, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham entendido aí, hein? Outra perguntinha que nós já trabalhamos nesse bimestre, mas eu estou colocando aqui, como nós estamos fazendo com revisão, que a nossa próxima aula já vai ser avaliação. Então, vamos lá. Se cair essa pergunta, ó, o que é equação fracionária? Trabalhamos com isso. Então, vocês vão responder lá. Equação fracionária são aquelas que a incógnita aparece no denominador e no numerador da equação. Então, voltando. Equação fracionária, pessoal, são aquelas que as incógnitas aparecem no denominador ou no numerador das equações, tá bom? Então a incógnita, valor da incógnita lá, valor que eu não sei, x, y, a, b, qualquer tipo de letra eu vou considerar como incógnita. Se, por exemplo, eu pegar uma equação fracionária e tiver 2x mais a minha incógnita vai ser o x, o a você vai passar para o outro lado, ok? Então, não esqueçam disso, tá bom, pessoal? Se eu tenho x e b, a minha incógnita vai ser o x. Se eu tenho x e c, minha incógnita é x, tá bom? Se eu tenho a e não tem outra letra, minha incógnita vai ser o a. Então, se na mesma equação aparecer o x e outra letra, a minha incógnita vai ser somente o x. Tudo bem? Simples. Vou passar mais um aqui. Ó, o que eu falei para vocês agora. Se eu dou assim, ó, 20x mais 9m é igual a 10x mais 49m. Então, a minha incógnita nesse caso aqui, ó, é o x. Então, eu vou pegar todo o meu x e jogar para o lado de lá, ó. 20x menos 10x, 49m menos 9m. Ok? Então, eu tenho lá, ó. Eu tenho 20x e devo 10x, paguei, sobrou para mim 10x, é igual. Eu tenho 49m e devo 9m, paguei, sobrou para mim 40m. Então, ó, 10x é igual a 40m, eu quero saber quanto vale meu x. Se o x está aqui multiplicando, o 10 vai passar para lá dividindo. Então vai ficar, ó, x é igual a 40m sobre 10. X é igual a 4m. Ok? Então não tem segredo, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham entendido e que isso possa ajudar vocês na hora de fazer nossa avaliação bimestral. Tchau, pessoal. Até a próxima aula e boa sorte nas provas que estão chegando aí. Eu sei que vocês vão se sair bem. Tchau, até mais.